Hoje eu vou falar sobre o nível de prejuízo que a gente causa sem a gente saber, logicamente, quer dizer, às vezes a gente até sabe, ainda assim continua, com o grito, né? O grito, ele tem exatamente o mesmo efeito do que castigo, do que punição, do que tapa, do que qualquer coisa dessas. E a gente não se dá conta muitas vezes e acha que é só um grito, né? Berrei com a criança. Tem até mãe que me fala: puxa, berrei, me arrependi, sei que eu não devia ter gritado, mas agora já foi. Óbvio que uma vez ou outra já foi, tá tudo certo, tá tudo bem. Não vai causar nenhum prejuízo, nenhum dano assim. Mas se essa situação é recorrente, se esse grito existe sempre, se você está acostumado a falar com o teu filho, com a tua filha, na base do grito, você está causando danos psicológicos, danos emocionais. E hoje eu vou falar muito sobre isso aqui para vocês. A finalidade do grito, já há anos é essa, né? É fisiológico em todas as espécies que gritam, é dar um sinal de alerta. Então, quando a gente grita, ou quando um animal grita, quando alguém grita, a finalidade do grito, fisiologicamente falando, é deixar aquele outro ser, no nosso caso aqui falando da criança, em estado de alerta. Só que quando a gente grita, lógico que não é o que a gente quer que aconteça com o nosso filho, que ele fique ali em estado de alerta, em estado de choque. Mas é o que vai acontecer, porque o grito tem essa finalidade. Então o cérebro já está equipado, já é fisiologicamente projetado, naturalmente projetado para ele, liberar adrenalina, liberar cortisol e ou lutar ou fugir. Então, normalmente, quando uma criança escuta você gritando, por exemplo, o corpo dela já se inunda de cortisol, que é aquele hormônio do estresse, e de adrenalina, que tem essa finalidade de fazer essa criança ou lutar ou fugir. Então, primeira coisa que a gente precisa ter em mente, quando a gente grita, a gente está inundando o corpo do nosso filho, da nossa filha, com estresse e com adrenalina. E adrenalina fora de hora. Adrenalina é boa? É sim muito boa. Para atividade física, quando essa criança está se mexendo, se exercitando, não parada em estado de alerta. E aí a gente volta um pouco. Vamos lá. Primeira coisa, por que a gente grita? Quando que você grita com o teu filho? Quando que você grita com a tua filha? Já parou para perceber? Escrevam aqui para mim. Quando que eu grito com a criança? Por que eu grito? Por que normalmente a gente grita, né? Quando? Em que momento? Para quê? Sabe me dizer? Por que eu, mãe, grito com meu filho? Pensa nisso, escreve aqui para mim. Só pra gente ver se a gente tá alinhada nessa questão da resposta. Oi, Lali, tudo bem? Por que eu grito com o meu filho? Quando que eu grito com o meu filho? Porque tem mães, muitas mães até que falam comigo, que sabem que não deveriam gritar e sem querer, já tá berrando e falando no grito. Por quê? O que vocês acham? Falem de vocês mesmos, assim, sabe? Puxa, eu na minha experiência aqui, na minha casa, eu grito com o meu filho ou eu grito com a minha filha quando tal coisa acontece. Quando ele faz algo errado, a Karen colocou, verdade, essa é uma situação. E por que será que a gente grita quando a criança faz alguma coisa errada? Normalmente é isso, né? A criança fez alguma coisa errada, a gente já sai gritando porque a gente perde a paciência, porque a criança fez algo errado. Meu caso, quando percebo, estou gritando, viu? É uma coisa automática sem querer. Rosilene, quando tenho que repetir muitas vezes a mesma coisa. Rodrigo, para chamar a atenção. Todos esses exemplos aí são verdadeiros, porque é o que acontece com cada um de vocês, né? E são respostas diferentes. Mas, se a gente for analisar todas elas, quando eu tenho que repetir muitas vezes a mesma coisa, quando eu vi sem nem perceber eu já tô gritando, quando meu filho fez alguma coisa errada, Lali agora, quando as crianças brigam, faz algo errado, a gente já explode gritando. Só que o grito não educa. E a gente acaba gritando porque a gente perde a paciência. E perder a paciência significa perder o nosso controle, né? Se a gente se mantivesse no controle, no nosso autocontrole, a gente não gritaria. A gente só grita, porque fez alguma coisa errada. E por isso a gente precisa gritar? Da onde a gente tirou a ideia de que para a criança aprender alguma coisa, porque ela fez algo errado e eu preciso mostrar para ela qual é o certo, eu preciso gritar.
para isso. Eu preciso fazer ela se sentir mal para ela aprender, né? Da onde que a gente tirou essa ideia? O meu filho, a minha filha precisa ouvir o meu berro, e essa criança não gosta de ouvir grito, porque a gente não gosta de ouvir grito. Se coloca no lugar da criança. Se você tá conversando com alguém e essa outra pessoa começa a aumentar a voz com você e a falar mais alto, você não vai gostar. A gente não gosta, naturalmente não gosta. E por que a gente faz isso com o filho? Ó, a Nise falou, quando falo com ele, ele finge que não está me ouvindo. Então tudo é coisa que afeta a gente. Quando ele faz coisa errada, quando ele finge que não está ouvindo, quando está brigando, quando tenho que repetir muitas vezes a mesma coisa, quando isso, quando aquilo, ok, tudo isso é verdadeiro, mas a gente não precisa gritar para resolver essa situação, em nenhum desses casos. Até porque o grito prova que traz várias consequências negativas para a criança. Eu vou mostrar para vocês já, mas a primeira coisa que fica na cabeça da criança é que ela pode gritar também. Se você grita com ela, você está provando para ela que não tem problema nenhum em gritar. E se não é isso que você deseja ensinar para o teu filho, você precisa ser a primeira pessoa a não dar esse exemplo. Porque tudo que você faz vira um exemplo para a criança, seja ele positivo ou negativo, não é verdade? Então, se você grita, a primeira coisa, opa, meu filho está entendendo que ele pode gritar também, que não tem problema nenhum com isso. Aí a gente tem consequências fisiológicas disso. Se você é uma pessoa que grita constantemente, olha como é prejudicial a situação, não é nem só emocional, né? Mas vai até na parte fisiológica da coisa. Se existe uma liberação permanente de cortisol na vida daquela criança, daquele ser humano, e o cortisol é esse hormônio do estresse que o organismo naturalmente libera quando escuta grito. Se essa criança está constantemente exposta, né, a esse tipo de hormônio, a esse cortisol, a essa questão do estresse, o corpo caloso dela, o que é o corpo caloso? Então a gente tem dois hemisférios no cérebro e o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, eles são ligados pelo corpo caloso. Esse corpo caloso fica menor e o hipocampo, que é a área ligada ali, que é responsável pelas emoções, também fica afetado. Então é uma criança que vai ter problema de equilíbrio emocional, pode ser uma criança que desenvolva depressão lá na frente, uma criança que sofra de ansiedade, que tenha problemas de aprendizagem, porque fisiologicamente falando, o cérebro dela está se adaptando a isso, a descarga constante e enorme de cortisol. Então, a gente sem saber está afetando uma questão que é assim terrível, né? A gente está mexendo no formato, na neuroplasticidade do cérebro daquela criança. Emocionalmente falando, existem vários outros danos também. Então, essa questão da depressão, da dificuldade do aprendizado, beleza, que mais? O que a gente precisa entender? Quais são os danos todos, né? Que um grito pode provocar. Se tem realmente o mesmo efeito que punição, que castigo, que tapa, porque tem, gente. O cérebro da criança, ó, hoje eu até coloquei, deixa eu puxar aqui pra vocês. Vai cortar um pouquinho? Mas eu coloquei isso aqui nos meus stories hoje também, né? O que acontece no cérebro da criança quando a gente grita? Que eu tô explicando. Então, o cérebro vai receber os sinais de perigo, de insegurança, de ameaça. Por conta disso, ele vai liberar cortisol, adrenalina. Tudo isso vai ficar registrado como estresse e alguma coisa difícil. O coração daquela criança vai começar a bater mais rápido, ela vai sentir ansiedade. E o processo de aprendizagem vai ser completamente afetado. E o grito é inútil. Por quê? Porque a gente está tentando se valer de uma intensidade emocional para ensinar a criança de alguma coisa. E será que eu preciso me valer de uma intensidade emocional para isso? Para explicar, para conversar com a criança? Eu não preciso. Não é gritando que eu vou me fazer ouvido. Sabe? Até porque se você grita para a criança parar com aquele comportamento que ela está tendo aí de errado, né? Usando o exemplo que vocês estão falando. As crianças estão brigando, eu vou lá e gritei. Ou fez alguma coisa de errado, eu fui lá e gritei. Ou ele está fingindo que não está me ouvindo, eu fui lá e gritei para ele me ouvir. Aí a criança continua com esse comportamento. Já aconteceu com vocês? Vocês gritam, né? A gente grita para aquela criança parar, para o filho parar, para parar de brigar com o irmão, para mostrar que tá te ouvindo, e a criança continua ou até piora o comportamento. Aí pergunto a vocês, quando que o grito vai ser suficiente? Até qual tom de grito você vai ter que chegar
para aquela criança ouvir, parar com aquele comportamento indesejado, parar de brigar, mostrar que tá te ouvindo, parar com isso que hoje é o que tá de complicado aí na tua casa, na tua vida. Em qual tom de grito isso vai resolver? Entende? Não tem fim isso. Da mesma forma quando a gente fala em tapa, né? Em castigo, em qual nível de castigo, em qual nível de tapa que aquela criança vai parar e vai começar a fazer o que precisa ser feito. Não tem fim. A gente só está alimentando o ciclo do estresse. Só está alimentando o ciclo do estresse para nós e para a criança. Só que aí eu falo para vocês uma coisa que eu repito sempre aqui. Entre nós adultos e a criança, quem tem ou deveria ter mais maturidade emocional e racional também para lidar com essas situações, com esses problemas, com essas coisas mal resolvidas, com esse mau comportamento, nós temos um cérebro que já está 100% formado e a criança ainda não. Então a criança vai sim ter respostas emocionais, vai fingir que não está te ouvindo sim, porque a parte da frente do cérebro dela ainda não está 100%, que é essa parte racional, mas você já tem. Então, essa criança sem querer até, muitas vezes até não é por mal, é inconsciente o que ela faz, é da natureza dela, né? Vai irritar você, vai estressar você, mas você não precisa entrar nessa disputa de poder, nesse ciclo do estresse, gritando. Porque se você grita é só o que você está fazendo. E há alguns casos sim que a criança para com o comportamento. Ah, Marcelo, mas na minha casa, se eu falo, a criança não obedece, se eu grito, para na hora. Pode acontecer também. Mas se para o comportamento indesejado na hora, não para pela motivação certa. Não pense que para porque a criança aprendeu a lição. Não é por isso, infelizmente. A criança para por medo daquele grito. Por medo daquele castigo, porque isso se estende a castigo, aquela punição, aquele tapa. O efeito do grito é exatamente o mesmo no cérebro do que qualquer tipo de punição, qualquer tipo de castigo. Entende? Então, resolve o comportamento em alguns casos na hora. E aí a gente acha de forma errônea que porque resolveu, tá vendo? É só na base do grito que resolve. Se eu não grito, continua fazendo, mas quando eu grito, a criança para. Mas para pelo motivo errado, só para por medo. É o corpo dela se protegendo, sabe? Daquela liberação toda de adrenalina, de cortisol, de hormônio pesado para o corpo dela. E o cérebro dela naturalmente já se protege, já se fecha daquilo. Para eu não receber mais isso, eu não escutar mais isso, tô aqui, parei. Porque eu não posso mais ouvir esse berro, esse grito, por medo. Não por entender a lição. Então olha quantos danos que a gente tem com uma coisa que a gente acha que é bobinha, né? Aí de novo, vamos também ponderar. Claro que eventualmente você gritou uma vez, causei esse prejuízo todo no cérebro do meu filho, teve lá a questão do corpo caloso, do hipocampo ficar menor. Não, obviamente que não. Eu falo sobre ser uma criança que constantemente escuta gritos, que você acaba gritando com ela por tudo, todas as vezes que ela faz algo errado você grita, e isso se repete, aí sim você está causando todos esses tipos de malefícios, sem nem saber. Outro ponto que fica, a criança faz coisa errada, você grita, que é como a gente está lendo aqui de exemplo, né? E não é só com você, viu? Acontece muito. Mas o que a gente está ensinando para essa criança? Que errar é ruim. Porque ela errou e você gritou. E ela não pode errar. Então errar é ruim. Aí a gente começa a minar a autoestima dela também, porque ela precisa ser perfeita e acertar tudo sempre. Ela não pode errar. Alguém colocou aqui, né? Quando faz algo errado. Eu entendo. A gente precisa sim corrigir essa criança, ensinar essa criança, falar que aquilo que ela fez não tá certo e mostrar qual é o certo, né? Mas não somente gritar sobre o errado e massacrar esse errado. Se a gente coloca, por exemplo, qualquer outra situação no lugar, vamos pegar uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta e essa criança vai sair andando e cai ali, porque ela está aprendendo ainda. A gente grita porque ela caiu da bicicleta se ela está aprendendo a andar? Não, a gente não grita. A gente briga? Não, a gente não briga, a gente incentiva, porque a gente sabe que ela está aprendendo. E quando é algum erro comportamental, por que a gente grita? Por que a gente briga? Por que a gente não consegue enxergar diferente? É a mesma coisa. Essa criança está aprendendo, da mesma forma que ela aprende a andar de bicicleta, ela está aprendendo a se relacionar no mundo.
a se relacionar com o irmão, a se relacionar com você, e ela precisa aprender com você. Ela está constantemente aprendendo com você. Então, se você grita, você está ensinando para ela que ela pode gritar. Se você grita quando ela faz algo errado, você está ensinando para ela que ela não pode errar. E não é, no fundo, o que você gostaria de ensinar, né? Obviamente que não. Mas é a mensagem que fica, porque o grito deturpa a mensagem. O grito é como se fosse uma coisa da manipulação, né? Eu preciso manipular o meu filho, manipular a criança para ele me ouvir. E se eu falar no meu tom de voz normal, ele não vai me ouvir. Na nossa visão é assim que funciona. Só que isso porque a gente está acostumado a fazer o que a gente ou ouviu dos nossos pais. E sem julgamento ruim, viu? Da forma como eles sabiam, com certeza eles educaram a gente da melhor maneira para a época, né? Agora hoje, que bom que a gente tem estudo, tem pesquisa, tá aqui, conhece e sabe o que funciona melhor ou pior na educação. Então a gente não precisa simplesmente repetir um padrão de educação. A gente sabe que uma criança não precisa se sentir mal para ela aprender alguma coisa. Então a gente não precisa gritar com essa criança para ela entender a lição daquilo. E aí a gente confunde autoridade com autoritarismo. Eu não preciso ser autoritário, gritar com o meu filho para eu manter a minha autoridade de mãe, de pai, de responsável, de adulto, de educador, de jeito nenhum. Eu não preciso gritar para isso. Eu posso sim manter vínculo afetivo forte, fazer combinados, conversar, ter diálogo, tudo isso como recursos nobres aí da educação, em vez de simplesmente gritar. E muita mãe simplesmente grita porque não sabe para onde ir, né? Então a que eu vou recorrer se eu não posso gritar, se eu não vou gritar mais com meu filho? Não sei o que fazer para educar. Não é gritando que a gente educa. No começo vai dar mais trabalho? Vai, até porque essa criança, se já foi acostumada, por exemplo, a fazer tudo só na base do grito, quando você para de gritar no começo, muito provavelmente essa criança não vai seguir o que precisa ser feito. Isso é normal de acontecer também. E é aí que muito pai e muita mãe desanima, desiste. Tá vendo? Fui tentar não gritar, fui tentar essa coisa aí de vínculo afetivo, de disciplina positiva, de se valer de recursos nobres na educação e não funciona. Bastou eu não gritar que a criança continuou fazendo o que não devia fazer. Eu entendo, mas isso é na hora. Persista, persista. Não adianta a gente tentar e achar que o negócio vai mudar assim. Não vai. E se é uma criança que está acostumada a ouvir grito, a própria criança vai estranhar quando você não gritar. Aí ela vai fazer pior. Ué, cadê o grito, né? Já estou acostumada a ouvir aquele berro de volta agora da minha mãe e não veio berro nenhum. Aí ela vai piorar o comportamento para tentar tirar esse berro de você. Isso é inconsciente dela. Mas se mantenha firme. No quê? Nesses recursos nobres. No diálogo, no combinado, nas regras. E por mais que você... Aí é uma coisa muito nossa, né? Por isso que eu comecei perguntando, por que a gente grita? Porque a gente perde a paciência. Então, por mais que você perca a paciência quando a criança faz alguma coisa errada, quando a criança finge que não escuta, quando a criança está brigando com o irmão, quando qualquer comportamento ruim, errado assim esteja acontecendo, você precisa saber que precisa começar em você. Começa em você. Você precisa ter autocontrole para você não explodir no grito. O grito é uma explosão nossa, né? Se a gente precisou soltar, colocar para fora gritando, é porque a gente perdeu o controle. A gente não precisa gritar. Então a gente precisa trabalhar o nosso autocontrole. Se você perder a paciência, se afasta, mas não grita. Pede licença, eu não vou falar com você agora, porque se eu for falar eu vou começar a gritar. Então eu vou me afastar e quando eu tiver mais calma, eu volto. Olha a importância do nosso autoconhecimento, né? Porque isso sim a gente quer ensinar para a criança. Como que a gente quer ensinar, aliás, a questão dos valores para ela se a gente não sabe trabalhar com os nossos próprios? Como que a gente fala tanto em habilidades socioemocionais na infância se a gente não sabe lidar com as nossas próprias já na vida adulta? Por que a gente acha ruim quando uma criança grita e a gente manda ela ficar quieta, ou manda calar a boca, ou manda qualquer outra coisa, se a gente faz pior e a gente que já tem um cérebro de adulto racional formado? Como que a gente não percebe isso, né? Como que eu reclamo, como que eu brigo quando meu filho grita e eu acho que tudo bem eu fazer? Se coloca no lugar da criança. Imagina você agora, aí falando com outro adulto, e é uma conversa e de repente você fala alguma coisa que desagrada esse outro adulto
e esse outro adulto começa a gritar em cima de você. Se você não tem autocontrole, muitas vezes acontece assim uma briga, você devolve o grito e aí fica uma competição de grito, quem grita mais alto. Mas se coloca no lugar, você gosta? Você gosta de ouvir grito? De verdade, escreve aqui pra mim, sim ou não, você gosta de ouvir grito? Quando tem qualquer outro adulto falando com você, você gosta de ouvir grito? Se ele tá gritando, sim ou não? Mesmo que não seja com você, às vezes a pessoa se incomoda e se machuca de ouvir outras pessoas gritando, né, no meio de uma briga, numa discussão acalorada. Rê colocou que não, e é meio óbvio, eu também não. Obviamente que não, mas pode ter exceções também, se tiver alguém que não se incomoda, tá tudo bem, né? Eu também não gosto. Então, a primeira coisa que a gente precisa pontuar toda vez que a gente vai lidar com uma criança é: o que eu tô fazendo com o meu filho, com a minha filha, eu gostaria que fizessem comigo? Eu me sinto bem quando gritam comigo? Porque se é não, e tá vindo não, todo mundo não, por que a gente aceita fazer isso com o nosso filho, que é quem a gente mais ama? Não é verdade? Como que eu sei que eu detesto ouvir grito, que ouvir grito é muito ruim, que eu não gostaria que fizessem isso comigo, mas com o meu filho, que eu amo, eu faço? Faço e me arrependo, ou faço e nem questiono. Ah, mas eu faço para ele aprender? Ele não aprende, a gente tá deturpando. A Rê falou, é incrível, eu não gosto, mas me pego gritando, Marcela. Obrigada por essa live. Rê, não é só você, é o que eu falo. Às vezes é uma coisa tão natural que simplesmente sai, né? Mas entenda que o grito é uma explosão nossa. E se a gente está chegando nesse ponto, a gente precisa analisar o que está acontecendo com a gente. Por que eu não estou conseguindo ter o meu autocontrole? O que está ativando o meu gatilho da raiva ou do estresse com as crianças que de repente ali na hora eu já me peguei gritando? Tem alguma coisa ativando um gatilho. E qual é o meu gatilho da calma? O que eu posso fazer para eu não gritar? Se afasta antes do grito. Ele vai machucar muito menos do que um grito, né? Aliás, não vai machucar. A criança pode ficar, talvez no começo, sem entender, com um ponto de interrogação, mas você não está machucando, nem psicologicamente falando, nem fisiologicamente, como nesses outros casos aí, dessa mudança até do cérebro, né? Então, existem várias pesquisas, depois posso até colocar nos stories aqui para vocês, que mostram, que comprovam que crianças que ouviram gritos dos pais na infância foram adolescentes com ansiedade ou depressão, em nível muito maior do que um outro grupo de crianças que não ouvia grito de mãe e de pai na infância e quando chegaram à adolescência, vida normal, autoestima ok, tudo certo. Sem passar por transtornos psicológicos. E isso a gente faz na infância, né? A gente está plantando ali na infância, está carimbando, sem nem saber. Então, preveja problemas, se de repente tem alguma coisa que você já sabe aí, que vai acontecer de errado, se tá os dois irmãos juntos, né? Toda vez que eles estão brincando com tal coisa juntos, vai dar problema, você vai se estressar, eles vão brigar, você vai gritar, já preveja esse tipo de problema. Então, já haja antes, o que eu posso fazer aqui antes, o que dá pra gente mexer, ou no horário da brincadeira, qualquer coisa, né? Não sei qual é o problema que você passa aí na tua casa hoje, mas já preveja isso, para já evitar o motivo de estresse que tá fazendo você perder o controle e gritar no final. Porque tudo isso começa em algum ponto. Então, outra forma de você evitar esse teu grito, essa tua falta de controle, é você prevendo o que pode dar de errado. Você não vai conseguir prever tudo? Não. Mas você pode amenizar muita coisa, que você já sabe que sempre é o mesmo ponto, né? Combinados, eu sempre falo dos combinados. Fazer combinado com a criança, com o filho, é um recurso muitíssimo nobre na educação. É que a gente subestima o filho, subestima a criança, e aí não para conversar, para ouvir, para dar voz, para entender o que poderia ser legal ali de regra, de combinado para a criança, qual o horário da brincadeira, qual o horário do estudo, seja do que for. Mas se a gente escuta essa criança antes e essa criança se sente ouvida, a gente está dando menos margem para ela fazer birra depois, para ela se estressar depois, e aí com isso menos margem para você ter que gritar com ela porque ela está fazendo alguma coisa errada, porque existe combinado e esse combinado está sendo cumprido, entende? Então são coisas antes, né, que a gente pode fazer antes também, você conduzir essa energia da criança para algo positivo, e não só você ter que trabalhar com esse depois, que às vezes realmente você já está esgotada, cansada, um dia cheio de trabalho, não sabe mais o que fazer, e aí chega lá e vê alguma coisa acontecendo, você simplesmente explode.
A Lali falou, mas a maioria das vezes eles fazem quando estou longe. Aí só escuto o choro. Acontece, Lali, claro que sim, é o que eu digo. A gente não vai conseguir prever tudo. Mas a questão é, quando você chega lá, será que o grito se faz necessário? Porque não é o grito que ensina, não é o grito que educa, entende? Então, quando você chega lá e vê eles chorando, você pode conversar sobre o que aconteceu e ouvir, você não precisa gritar. É que a gente tem dentro da gente já essa coisa, né? De que eu preciso gritar para a criança entender, para a criança ouvir. Quanto mais a gente grita, menos a criança escuta. Conversa, dialoga. Os dois estão chorando, por quê? O que aconteceu? E aí você sabendo do que há, na próxima vez você já pode prever e mudar alguma coisa. Mas não precisa chegar no grito. É que o grito fala muito mais sobre nós do que sobre o filho. É sempre alguma coisa que a gente quer resolver no filho, eu sei. Ele finge que ele não me escuta. Ele tá brigando com o irmão. Ele tá fazendo coisa errada. E eu quero parar com essa questão aqui dele. Mas o grito vem de mim. Então o grito fala muito mais sobre mim do que sobre meu filho. Eu não tô sabendo ter autocontrole, por isso eu tô gritando, por isso eu tô explodindo. Existem recursos que fogem do grito, porque a gente não precisa gritar para ensinar. O grito só vai trazer danos. Existem os 4R do grito. Já falei sobre eles aqui em alguma live há muito tempo atrás, né? Então, o que são esses 4R? 4 consequências que são muito negativas também relacionadas ao grito. Recuo. O que é o recuo? Acontece bastante quando a gente está acostumado a gritar, ou a punir, ou a castigar uma criança. Entenda-se como você quiser, né? Tem pai e mãe que ainda dá tapa, que coloca de castigo. Tudo isso tem o mesmo efeito que o grito. Então, essa criança pode ter uma reação de recuo, que é o quê? Ela fingir que não vai mais fazer e na tua frente realmente não fazer mais por medo, né, dessa punição, mas longe ela continuar com aquele comportamento. Então, longe dos teus olhos, ela pode continuar fazendo, porque ela sabe que ela não vai cair no problema da punição e do grito teu. Então, ela só foge disso. Esse é o recuo. Existe o ressentimento, que é o segundo R. O ressentimento é uma quebra de vínculo afetivo, assim, enorme, né? Enorme. Então, essa criança, ela fica ressentida com você, ela se sente injustiçada porque você gritou ou porque você colocou ela de castigo. E nem por isso ela vai deixar de ter aquele comportamento que você quer mudar, o comportamento negativo, né? O comportamento ruim. Não. Acontece o ressentimento. Então, ela quebra o vínculo com você. Pode até parar o comportamento. Pode sim, pode não. Mas o vínculo se quebra nesse R de ressentimento. Rebeldia. O que é rebeldia? E a criança vai continuar porque ela pensa que ela pode fazer e ponto. Ela já está tão acostumada com você gritar que não tem mais tom de grito que resolva, entra por aqui, sai por aqui. Aquela criança que às vezes finge que não está ouvindo porque ela já está na rebeldia. Já chegou no terceiro nível aí da consequência desse grito, né? Eu posso fazer, eu mando em mim e ponto, acabou. E aí, num nível ainda maior, vem a retaliação. A retaliação vai além dessa coisa da rebeldia. É a criança que quer se vingar de você. Então, ela começa a fazer de propósito para se vingar porque você foi maldosa com ela, porque você gritou com ela. Entende? E ela se sente mal com isso. E ela, além de se sentir injustiçada e se rebelar porque ela pode fazer e ponto, acabou, a gente ainda cai na retaliação. Essa criança quer se vingar de você. Olha como é tenso isso. Quanta coisa tá por trás do grito, né? Que a gente nem percebe, nem imagina. Mas tudo isso, Marcelo, não é possível. Aqui em casa, juro, só funciona quando eu grito. Eles não param. Quando eu grito, resolve tudo. Repito, resolve pela motivação errada, resolve por medo, não resolve por ter aprendido a lição. Experimenta fazer diferente, mas experimenta e continua no caminho, porque no momento que você começar a fazer diferente, você vai sentir, já estou te alertando, uma piora no comportamento da criança. A criança vai piorar, porque a criança vai te chacoalhar, entre aspas, até sair aquele grito que ela está acostumada a ouvir, aquele berro, aquele tapa, aquele castigo, e esse comportamento teu não vai voltar para ela. Aí ela vai estranhar no começo, mas se mantenha assim até as coisas começarem a entrar nos eixos sem você precisar recorrer ao grito. Lá ele falou, eles saem no tapa, por mais que eu fale que não pode e tudo mais, eles fazem. Lá, eu não sei exatamente qual é a situação, mas eu falo muito sobre também, não sei qual é a idade deles, né?
da gente dar autonomia para a criança e da gente interferir o mínimo possível, tanto em brincadeira de irmãos quanto em brigas de irmãos também. Se não tem ninguém se quebrando literalmente, né? Se é essa questão de um empurrou, o outro bateu e eles já se resolvem, deixa se resolverem sozinhos, sabe? Muitas vezes a gente como adulto interfere achando que vai ajudar e atrapalha. E a criança precisa desse espaço dela, ela e o irmão, e os dois vão se resolver. Você chega e você pode perguntar, o que aconteceu? Ah, ele pegou meu brinquedo, ele puxou não sei o que. Tá, e pra isso não acontecer de novo na próxima vez, qual que é a solução que vocês vão dar? O que vocês acham que funciona? Eu tirar esse brinquedo de vocês ou vocês brincarem com ele juntos? Dá 2 opções para a criança decidir. E tenta, e se mantém assim, sabe? Então, vai muito da gente dar esse espaço, da gente ouvir essa criança, da gente dialogar. Isso é um recurso nobre da educação, para a gente não precisar chegar no grito. Rosilene, maravilhosa live. Obrigada, que bom que você está gostando. Espero que seja gravada. Ela vai ficar gravada sim, eu mantenho gravado aqui no meu IGTV até domingo, depois eu tiro do ar e aí subo lá no meu YouTube. Então no meu canal do YouTube fica para sempre, sempre que você quiser ver ou rever vai estar lá. Aqui no IGTV só até domingo, tá? Nise, tenho 2 filhos, um de 10 anos e outro de 4 anos. Estou tentando não cometer com o mais velho, possivelmente, né? Aliás, com o mais novo. Os mesmos erros que cometi com o mais velho. Porém, o de 10 anos sempre questiona minhas atitudes. É o que eu falo, Nise, assim, nunca é tarde pra gente começar, sabe? Que bom que você tá aqui e que bom que você já tá tendo essa consciência de fazer diferente. Esse é o primeiro passo. Puxa, eu não quero cometer os mesmos erros que eu fiz com o meu mais velho, eu não quero repetir pro mais novo. Isso é uma consciência tua bem legal, mas apesar de nunca ser tarde, claro que quando a gente começa no caminho certo, tanto mais fácil, né? Que tem a ver com essa coisa do que eu tô falando. Uma criança que já foi acostumada na base do grito, que já foi acostumada à punição, quando você muda com ela, dificilmente você vai ter respostas rápidas. Nada na educação é rápido, mas especialmente nesses casos em que a criança foi habituada a ouvir você assim e você mudar, pode acontecer como que você está colocando agora, né? Essa criança começou a questionar suas atitudes, porque ele se sente nesse direito, porque ele foi acostumado assim, porque você não habituou ele da outra forma, mas começa a incluir ele. Por que será que ele questiona suas atitudes? Sempre investiguem, gente. Na educação, tudo é na base da pergunta, pra gente refletir, pra gente tentar voltar na origem de tudo. Por que meu filho tá me questionando? Se ele tá questionando, será que ele quer disputar poder comigo? Será que ele quer, né? Eu sou a mãe, eu sou a autoridade aqui, mas ele tá me questionando, então ele deve querer talvez disputar poder comigo. Se é isso, né? Supondo que seja isso, se ele quer disputar poder comigo, será que é porque ele não tá tendo espaço em casa? Será que ele não tá se sentindo não importante, não valorizado e por isso ele precisa questionar suas atitudes para ele assim conseguir chamar a atenção e assim conseguir ser ouvido? Pode ser também. Tudo na educação é questão da gente se fazer pergunta, da gente ser curiosa, da gente ir atrás, da gente investigar, sabe? E às vezes é mais simples do que a gente imagina. A Rê perguntou, Marcela, podemos falar com as crianças sobre essa live? Sentar e conversar sobre o que elas pensam? Ou o melhor é mudar sem conversar sobre? Não precisa nem falar sobre a live, Rê, porque às vezes os termos que eu uso assim a criança pode não entender, né? Imagino que não vai entender corpo caloso, hipocampo, enfim. Mas conversar com ela, sim, isso é bem legal. Então você, no momento que a criança teve aquela atitude ruim que você normalmente gritaria, você falar, mãe, mamãe, eu não vou gritar com vocês, eu não quero mais gritar a partir de agora, porque eu sei que gritar é ruim, gritar não é necessário, eu não quero gritar com vocês. Só que não tá certo o que vocês fizeram. Então eu vou me afastar para eu me acalmar um pouco. Quando eu conseguir me acalmar, eu volto pra gente conversar sobre essa atitude XYZ errada que vocês tiveram, tá? E aí sempre vai pontuando com a criança, que a partir daquele momento você não quer mais gritar, porque gritar não é bom, sabe? Porque se você gritou a vida inteira, possivelmente essa seja uma criança, de repente, talvez que já grite por tudo também, porque ela aprendeu isso com você, né? Então vai ficar um grande ponto de interrogação na cabeça dela,
Se você, de repente, só mudar sem explicar, pode sim falar. Pode sim falar. Se ela já foi habituada a isso, não tem problema nenhum. É que a gente subestima, né? Subestima muitas vezes, mas não tem problema. Conversa. A criança entende. Dependendo da idade da criança, use historinha, seja mais lúdico, mas faça essa criança entender. Fale a linguagem da criança. Aqui a Mariana questiona por que ela tem que fazer e o Paulo não. Lali, conversa com ela. Mariana, você tem tal idade e o Paulo tem tal idade. Então, essa tarefa você já consegue fazer. Olha que legal. Se você quiser, inclusive, começa a ensinar o teu irmão, que daqui a pouco ele tá com a mesma idade que você, e aí ele vai ter aprendido direitinho, porque você já tá ensinando, já tá ajudando ele. Ponto. Tudo que for possível, inclui o Paulo também, se for responsabilidade de casa. Criança pequena adora ajudar em casa, mas a gente não chama, a gente não pede. E depois a gente reclama no final da infância, vida de adolescente, que essa criança não ajuda em casa, não tem responsabilidade, é um irresponsável até com os estudos. Mas quando é que a gente parou para ensinar responsabilidade para essa criança? A gente reclama que não tem tempo de nada, que tem que dar conta da casa, que tem que arrumar a cozinha, que tem que estender roupa, lavar roupa, dobrar roupa, passar. Não pede ajuda das crianças, tá sobrecarregada. A criança gostaria de se sentir útil, valorizada, importante, especialmente se a criança é menor. Ela gosta de ser incluída nas atividades domésticas e depois a gente ainda reclama que essa criança é irresponsável, né? Não é normal isso acontecer? Nise, obrigada! Li a Nise aqui. Obrigada, Marcela. Essa live está show. Que bom, Nise, que bom. Outra coisa, né? Então a gente ensina sem querer que pode gritar, ensina sem querer que errar é ruim. Fala muito sobre o ciclo do pagamento. O que é esse ciclo de pagamento? A criança fez uma coisa errada e você gritou ou você colocou ela de castigo. O ciclo de pagamento é como se essa criança entendesse que ela já pagou por aquele erro, porque você já colocou ela de castigo, por exemplo. Opa, então eu já paguei por essa coisa de errada que eu fiz, já paguei aqui minha penitência, minha punição, já tô liberada para fazer isso de novo. Sem querer a gente tá ensinando isso também. Olha que fator, que complicado, né? Quanta coisa atrelada ao grito. Meninas que me perguntaram, me falem se eu conseguir responder. Nise, Rê, Lali, Rosilene, se ficou dúvida sobre o que vocês me colocaram, me falem que daí eu tento explicar melhor, tá? Claro, não tem como eu entrar caso a caso aqui, né? Mas assim, generalizando e puxando o que vocês me pontuaram, sempre pensem, primeira coisa, eu gostaria que fizessem comigo o que eu tô fazendo com meu filho. Segunda coisa, se questione, seja curioso. Por que meu filho tá querendo mandar em mim? Por que meu filho tá me desafiando? Por que ele tá perguntando por que pode fazer e o irmão não pode? Se questione, não vá direto pro berro, pro grito. A cabeça da criança funciona diferente do nosso desenvolvimento cognitivo, do nosso cérebro. Que bom, Lali, obrigada. Então, em vez da gente simplesmente devolver, isso falta autocontrole nosso. Olha a importância da gente conseguir, gente. A gente precisa conseguir. Eu sei que vocês vão me dizer que a vida é corrida, que trabalha, que tem jornada dupla, tripla às vezes, e eu não discordo. Eu sei o quanto é cansativo, eu sei. Cuidar da casa, dos filhos, do cachorro, do marido, da escola, do trabalho, do home office, do mercado, do almoço, do jantar, de tudo e mais um monte de coisa que eu não pontuei. Eu sei que é. Mas a gente faz, né, conta disso tudo aqui, dá conta disso tudo que eu falei mais um pouco, e a gente mesmo não aparece nessa lista. A gente dá conta de tudo, menos da gente. Menos da gente. Porque se a gente está gritando, a gente não está tendo autocontrole. Se a gente não está tendo autocontrole, a gente não está tendo tempo de se autoconhecer, de trabalhar os nossos gatilhos da calma, o que me acalma, de saber o que me estressa para já me afastar antes. E precisa ser prioridade, é urgente isso, sabe? Para ontem, a gente precisa ter um tempo nosso, precisa. Como que a gente dá conta de tudo e não dá da gente, se a vida é nossa? E se a gente precisa estar bem para lidar com o outro, como que eu vou liderar com amor o meu filho? Como que eu vou lidar com ele sem gritar se eu não tô bem, se eu tô com os nervos à flor da pele, né? Paciência tem limite, tô esgotada, tô cansada. Claro que a primeira coisa que vai sair é o grito, óbvio. Obrigada, Fri, nem tinha visto que você tava aí também.
Lá ele já te respondi, então respondeu sim, obrigada, você é maravilhosa. Beijo, obrigada. Nise não só respondeu, como também me ajudou bastante. Que bom, Nise, que bom. Fico super feliz. Nossa, são 9h47, agora que eu vi. Rê, obrigada também, que consegui responder, que bom. Mas se vocês tiverem dúvida, me procurem aqui depois, escreve pra mim ou manda um áudio ali pelo direct. Sempre respondo, talvez não na hora, nem sempre eu consigo na hora, mas eu não gosto de deixar ninguém sem resposta, até porque meu objetivo é sempre conseguir ajudar vocês, viu? Cada vez mais. Aliás, aproveitando, antes de eu encerrar, tem várias mães que já se inscreveram, e obrigada a cada uma, tô super feliz, no meu curso Educação Sem Estresse. Já dei boas-vindas, a gente já tá se falando também. Todas vocês são muitíssimo bem-vindas. E se você ainda não se inscreveu, corre, porque ainda dá tempo. As inscrições vão até domingo agora. Hoje é quinta, então você tem sexta, sábado ou domingo. Clica no link da minha bio, porque se você hoje vive aí um caos na tua casa, não sabe nem por onde começar, tá um estresse sem tamanho, né? Fala e a criança não faz, grita e a criança parece que não aprende, manda sentar e estudar e o negócio não resolve, cada vez mais só piora, você precisa, tá? Junto com a gente nessa minha turma do curso Educação Sem Estresse, viu? Porque lá eu te dou passo a passinho todas essas dúvidas que vocês estão colocando aqui pra mim, lá eu consigo responder mais de perto. Até por isso que as inscrições é um curso com vagas limitadas, né? Justamente para eu conseguir dar essa atenção que cada uma de vocês merece, logicamente. Por aqui, no geral, a gente não consegue conversar tão a fundo, mas lá no curso vocês têm um espaço bem especial junto comigo, viu? Obrigada, Kelly. Que bom. Você consegue nos ajudar sempre. Que bom. Então, ó, corram para se inscrever enquanto ainda tem vaga. Eu falo que eu deixo até domingo, mas se as inscrições fecharem, se o número limitado de vagas que eu deixei fechar antes, eu acabo fechando antes de domingo também. Clica no link da minha bio, vem junto comigo no curso Educação Sem Estresse. E um último convite antes de eu encerrar é que terça-feira que vem às 9h05 da noite vou fazer uma live com uma convidada com um tema bem legal também, que é sobre o TEA, transtorno do espectro autista. Sei que tem algumas mamães aí precisando de ajuda com relação a isso, como lidar com a criança que tem esse transtorno na parte dos estudos, na educação de modo geral, no dia a dia. Então espero vocês todas na terça-feira que vem às 9h05 da noite, tá bom? E mais do que nunca, fica aí o convite para você ser muitíssimo bem-vinda à turma do meu curso Educação Sem Estresse, porque daqui a pouquinho as vagas encerram, tá bom? Super obrigada pela participação, pela companhia de todas vocês, adorei compartilhar esse live com todas. Show, Rê, compartilha sim, indica para as amigas, tanto a live quanto o curso, viu? Se vocês conhecerem mamães que estejam aí vivendo um caos já de cabelo em pé, não sabem mais o que fazer, sofrendo por conta da vida escolar da criança, clica, compartilha para essa mamãe se inscrever no curso também. Fiquem com Deus, um excelente restinho de quinta-feira, que seja uma sexta-feira muitíssimo abençoada. E beijo, beijo, vejo vocês no curso e na live de terça-feira. Boa noite.